Olá, alunos do quinto ano, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula do nosso Contraturno Digital. Eu sou a professora Manuela Cerejo e estou aqui para uma aula de ciências com vocês. Bora ver qual vai ser o assunto da nossa aula? A nossa aula de hoje tem por título Vamos conhecer uma cadeia alimentar? E para a nossa aula de ciências, olha aqui onde eu estou, gente, no meio da floresta, para ensinar para vocês o que é cadeia alimentar, tá? Então, primeiro de tudo, a gente precisa entender por que a gente come, né? Nós nos alimentamos para obter energia e nutrientes necessários para que a gente cresça e se desenvolva com saúde, certo? Os outros seres vivos também fazem isso. E esse processo onde eu tenho um ser vivo se alimentando do outro, eu chamo de cadeia alimentar. E é importante ressaltar que nessa rota, a energia e a matéria dos alimentos são transferidas de um nível para o outro, beleza? O primeiro nível da minha cadeia alimentar são os produtores, representado aqui, ó, pelas plantinhas, né? Então são plantas, algas, que são assim chamados de produtores porque eles têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Sendo assim, eles não precisam se alimentar de outro ser vivo, certo? Então, como eles produzem o seu próprio alimento, eles são produtores. E aí, quem se alimenta dos produtores são os consumidores, né? Que, como o próprio nome indica, são seres que se alimentam de outros seres vivos para conseguir energia e nutrientes necessários para a sua sobrevivência. E os consumidores, eles podem ser classificados em primário, que está aqui representado, ó, pelo gafanhoto. Ele é consumidor primário porque ele foi o primeiro que se alimentou do nosso produtor, certo? Então, esse gafanhotinho aqui, ele tirou a energia do vegetal que ele comeu para que ele pudesse crescer e se desenvolver, certo? Então, ele é considerado o nosso consumidor primário. Quem se alimentar do nosso consumidor primário vai ser chamado de consumidor secundário, representado pelo sapo. Então, o sapo se alimentou do gafanhoto e o gafanhoto se alimentou da plantinha, certo? E quem vai se alimentar do sapo? Quem se alimentará do sapo será chamado de consumidor terciário, representado aí, ó, pela cobra, né? A terrível cobra. Acho que várias pessoas têm medo de cobra. Eu tenho, por exemplo. E aí, será se tem algum ser vivo na floresta que come cobra, gente? Tem sim. Então a águia, ela vai tirar os nutrientes e a energia que ela precisa da cobra, comendo a cobra. E normalmente a cadeia, ela vai se encerrar por aqui, né? Porque o que acontece? Normalmente, os seres vivos que estão nesse nível trófico, eles são predadores grandes, são chamados de predadores topo de cadeia. E normalmente não tem quem os comam, certo? Então, o que vai acontecer com essa águia? Em um determinado momento, como é um ser vivo, uma hora vai morrer. E quando essa águia morre, gente, o que acontece com o resto da águia? Vai ser decomposto, né? Vai sofrer decomposição, a ação de bactérias e fungos, que são os nossos decompositores, né? Então, quando um ser vivo morre, o organismo orgânico, ele é decomposto. Essa função é fundamental, porque as bactérias e os fungos, eles conseguem devolver para o ambiente aqueles minerais que faziam parte daquele organismo enquanto estava vivo, certo? Então, essa função é essencial porque quando eles devolvem esses minerais para o ambiente, esses minerais, eles podem ser reaproveitados pelos produtores. E dessa maneira vai fechar o ciclo da nossa cadeia alimentar. Essa ação decompositora, ela é muito fundamental porque permite a reciclagem da matéria orgânica e impede que o planeta fique recoberto de camadas com seres mortos. Certo, gente? Então, essa ação das bactérias e dos fungos é muito importante. Então, aqui nós vimos os níveis tróficos da cadeia alimentar. Mas vamos revisar um pouquinho. Olha aí, ó, começou pelos produtores, em seguida veio o consumidor primário, representado pelo gafanhoto, o sapo que comeu o gafanhoto, o consumidor secundário, a cobra que comeu o sapo é o consumidor terciário, a águia que comeu a cobra,
consumidor quaternário, e a águia, quando morre, sofre decomposição, ação das bactérias e dos fungos, que vão devolver minerais para o ambiente, que vão ser reaproveitados por produtores e que normalmente vai iniciar mais uma vez o ciclo, né? Vai utilizar esses minerais para produzir o seu próprio alimento e dar início mais uma vez ao ciclo que ocorre naturalmente no ambiente, certo? Então, essa foi a nossa cadeia alimentar. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como os animais podem ser classificados. Eles podem ser classificados a partir do tipo de alimentos que eles comem. Sabiam disso? Então, nós temos aqui, ó, herbívoros, que são aqueles que se alimentam de vegetais. Os carnívoros alimentam-se de carne e outros animais. E nós temos ainda os onívoros, que se alimentam de tudo, comem tanto os vegetais como outros animais, certo? Então, essa é a classificação dos animais a partir dos alimentos que eles obtêm. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do desequilíbrio ambiental. O que isso quer dizer? Cada ser vivo é essencial para a cadeia alimentar. E a eliminação de um desses organismos no ecossistema pode levar a um desequilíbrio. Então, olha aqui, ó. Quando a águia é eliminada, o que acontece? Ela deixa de comer a cobra. E se a cobra deixar de ser predada, o que vai acontecer? Olha o montão de cobra que apareceu aqui na minha floresta, certo? Então, isso, gente, é um sinal de desequilíbrio, onde o equilíbrio que existia de um ser vivo se alimentando do outro foi completamente afetado. Se eu retiro o nível trófico, como nesse nosso exemplo a águia foi retirada, se eu retiro esse nível, o que acontece? Quem ela comeria, que no caso é a cobra, vai crescer de população e nós vamos ter inúmeras cobras. E aí o desequilíbrio vai dar-se início por quê? De quem que a cobra se alimenta? Lembra que na nossa cadeia elas se alimentaram do sapo? Vai ter sapo para alimentar todo esse número de cobra? Então, esse é um exemplo de desequilíbrio ambiental. É por isso que a gente não pode introduzir um animal em um ambiente que não é o dele, porque pode causar um desequilíbrio. Imaginem vocês que o nosso tucunaré, nosso peixe aqui da nossa região, que é carnívoro, foi introduzido em um rio lá no sudeste do Brasil. E o que aconteceu? Ele comeu vários peixinhos lá e acabou gerando um desequilíbrio naquele rio. Então, se qualquer nível trófico for afetado, pode ocorrer um desequilíbrio ambiental. Por isso, a gente precisa ter muito cuidado e conhecer a cadeia alimentar para que a gente não cause nenhum prejuízo para o ambiente. Certo? Então, agora nós vamos para o aplicando. E para ver se vocês realmente entenderam o que é cadeia alimentar, eu trouxe aqui uma questão que se inicia da seguinte maneira. Qual a função dentro da cadeia alimentar de cada ser vivo representado na imagem? Vocês podem observar que na nossa imagem nós temos uma planta com uma seta apontando para o rato, com uma seta apontando para a cobra, com uma seta apontando para o leão, com uma seta apontando para o que devem ser bactérias e fungos, com uma seta voltando para a planta, né? Então, essa imagem está representando uma cadeia alimentar. Para a gente responder essa questão, a gente primeiro precisa lembrar do conceito de produtores. Quem são os produtores? São aqueles seres capazes de produzir o seu próprio alimento, que não precisam se alimentar de outros seres vivos, né? Então, os produtores são representados pelas plantas, pelas algas, né? No caso aí, ó, nós temos a plantinha como produtor e como primeiro nível trófico da nossa cadeia alimentar. Quem se alimenta da planta é o rato. A gente sabe disso por conta da seta. Essa seta, gente, também indica a transferência de energia e matéria dentro da cadeia, né? Então, o rato que se alimentou da planta, como se alimentou do produtor, ele é chamado de consumidor primário. Quem se alimentará do rato será chamado de consumidor secundário. E aí, na nossa imagem, está representado pela cobra. Quem se alimenta da cobra é o leão, que será chamado de consumidor terciário.
Nessa nossa cadeia, representada aí na imagem, o leão, ele é o predador topo de cadeia, então não tem quem se alimente dele, né? E aí o que acontece? Em determinado momento ele vai morrer. E quando morre, a matéria orgânica vai ser decomposta. E aí entra a ação dos decompositores, que está representada aí pelas bactérias e fungos. Essa ação, gente, é fundamental, porque são os decompositores que vão devolver para o ambiente os minerais que antes estavam lá no corpo do leão. E esses minerais, quando são devolvidos para o ambiente, eles podem ser reaproveitados pelos produtores, por exemplo, no momento em que eles estão produzindo seu próprio alimento, certo? Então, essa ação dos decompositores é fundamental para que não fique um ambiente cheio de corpo de ser vivo morto, né? Imagina como é que seria. Seria completamente desagradável, né? Então, os decompositores, eles têm uma ação fundamental no nosso ambiente por conta disso. Eles decompõem a matéria orgânica e o resultado dessa decomposição é a devolução de minerais para o ambiente que podem ser reaproveitados por outros seres vivos, certo? Então, aí nós temos a planta, que é o primeiro nível trófico, que são os produtores, o rato, consumidor primário, a cobra, consumidor secundário, o leão, consumidor terciário e os decompositores, representados pelas bactérias e fungos. Vamos rever alguns dos conceitos que foram apresentados para vocês durante a nossa aula, né? Então, nós iniciamos a nossa aula falando sobre cadeia alimentar, que nada mais é do que a sequência onde um ser vivo serve de alimento para o outro. A nossa cadeia alimentar, ela se inicia com os produtores, que são aqueles capazes de produzir o seu próprio alimento, né? Representado pelas plantas, pelas algas. Nós temos ainda os consumidores, que por não produzirem o seu próprio alimento, eles precisam se alimentar de outros seres vivos. E os consumidores, eles podem ser classificados em primários, secundários, terciários, dependendo do tamanho da cadeia alimentar. Temos ainda os decompositores, e aqui nós temos a ação das bactérias e dos fungos. E essa ação é fundamental para o ambiente, porque devolve para o ambiente os minerais que estavam ali na matéria orgânica morta, né? Então, eles conseguem fazer essa devolução de minerais que podem ser reaproveitados, por exemplo, pelos produtores no momento em que eles estiverem produzindo o seu próprio alimento. Durante a nossa aula, nós falamos também sobre energia e matéria. É importante lembrar que durante a cadeia alimentar, existem transferências de energia e matéria entre os níveis tróficos. Então, o consumidor primário, quando se alimenta do produtor, ele está obtendo a energia e a matéria daquele produtor. O consumidor secundário, quando se alimenta do consumidor primário, obtém energia e matéria do consumidor primário e também do produtor, e assim sucessivamente. Nós falamos também da classificação dos seres vivos quanto à sua alimentação. Nós temos os herbívoros, que são aqueles que se alimentam apenas de vegetais. Nós temos os carnívoros, que são aqueles que se alimentam da carne de outros animais. E nós temos também os onívoros, que são aqueles que se alimentam de tudo, tanto de vegetais quanto de carne de outros animais. E para obter mais informações sobre este assunto, vocês podem acessar o nosso caderno de exercício digital, tá bom? Então essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado e até mais!